Vamos orar agora e pedir a Deus para falar o nosso coração. Você quer receber uma mensagem nessa noite? Você quer que Deus fale com você, que Ele ministre na sua vida, que Ele marque o seu coração, que Ele te dê uma mensagem para você nunca mais esquecer? Quer? Então pede para Ele, ore e fala: Deus, fala comigo, ministra ao meu coração. Pai, escuta as orações feitas nesse lugar. Nós temos uma santa expectativa, Deus, de ouvir a sua voz, de sermos ensinados, instruídos pelo Senhor. Nós queremos, Deus, um avivamento. Nós queremos sim, Pai, mais do Senhor. Queremos experimentar tudo que um homem, tudo que uma mulher, tudo que um adolescente, tudo que um jovem, tudo que uma pessoa pode experimentar do Senhor em vida. Nós queremos tudo, Pai. O Senhor fala de experimentarmos a plenitude do Senhor. Faz isso, Deus. Fala ao nosso coração. Nós declaramos o nosso coração aberto como uma terra fértil para receber a Tua palavra. Ministra na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. A palavra que eu quero falar aqui nessa noite, eu diria que, se eu fosse dar um título para ela, eu diria que seria colocando a casa em ordem. Colocando a casa em ordem. Deus, Ele tem um propósito na nossa vida, você concorda com isso? E eu creio que Deus tem um alinhamento para fazer na nossa vida. Por quê? Porque Ele tem sim um avivamento para derramar em nós, e este avivamento Ele vem quando tem um alinhamento. Deus, Ele está se movendo em toda parte do mundo. Deus, Ele está se movendo em Belo Horizonte, Ele está se movendo aqui na Igreja Batista Central, Ele está se movendo na sua célula, Ele está se movendo na sua vida, Ele se move. E para nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós, não adianta Deus estar movendo nessa direção e nós estarmos aqui. Se nós queremos receber tudo que Deus tem para nós, nós temos que nos alinhar à ação de Deus. Se Deus estiver se movendo mais para o norte, eu ando mais para o norte. Se Ele vier mais para o sul, eu vou mais para o sul. Tem pessoas que andam numa direção e falam: Deus, eu quero a sua bênção, vem aqui e se mova para cá. É muito melhor você ver onde Deus está se movendo e se dirigir naquela direção. E Deus, Ele quer nos alinhar, Ele quer nos adequar, para Ele poder derramar ainda muito mais sobre nós. E se tem algo que Ele quer fazer um alinhamento, é na nossa casa. Se tem um alinhamento que Ele quer fazer, uma ordem que Ele quer colocar, é na nossa casa. E essa casa, eu poderia dizer, você pode pensar que Deus quer fazer aqui nesse lugar, e eu creio. Deus quer fazer um alinhamento, pôr esta casa, este vox aqui em ordem, amém? Ele quer fazer, e nós temos buscado os pastores, coordenadores, todos os envolvidos, líderes, supervisores, nós temos buscado isso. Ele quer fazer sim na nossa célula. Ele quer fazer sim na nossa casa, onde nós moramos. Mas a casa dele mesmo, onde ele habita, somos nós. E o principal alinhamento e o principal local que Deus quer colocar em ordem é a nossa vida. E eu pergunto: a sua vida está em ordem? Sua vida está alinhada com Deus, com a ação de Deus, com o mover de Deus? E eu queria ler um texto então para te inspirar, para falar com você, e a minha oração é que apenas ao ler esse texto você já comece a ter revelação da parte do Senhor nesse sentido. E o texto que eu quero ler está em Mateus, capítulo 21, a partir do verso 12. Mateus
21, verso 12. Mateus 21, verso 12. Colocando a casa em ordem. Antes de ler, você pode dizer para o Senhor mais uma vez, fala assim: Deus, coloca a tua casa em ordem, em nome de Jesus. Verso 12, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhes perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Mais uma vez fala: Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Deus, que o Senhor fale com cada um, que eles escutem a sua voz, e que o Senhor mesmo, Pai, ponha aqui o Vox, ponha, Deus, as nossas células, ponha, Deus, a nossa casa, a nossa família, ponha, Deus, a tua casa, a nossa vida em ordem, em nome de Jesus. Esse texto aqui, ele tem uma aplicação. Na verdade, você tem muitas coisas para aprender ao ler esse texto, muitas, e eu poderia dar algumas mensagens ao ler esse texto. E quando você lê esse texto, é claro que tem sim um sentido do contexto dele, tem um sentido teológico, mas tem acima de tudo um sentido espiritual. Se você for olhar aqui no contexto, o que está acontecendo nesse lugar, quando Jesus entra no templo, quando ele derruba aquelas mesas, ele expulsa aquelas coisas dali, e ele libera aquela palavra de uma casa de oração, ele entra ali naquele local, naquele templo, naquele local especial, onde as pessoas ofereciam sacrifícios, e buscavam a Deus, e adoravam a Deus, e ele fica indignado. Por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas estavam oferecendo ali naquele templo uma oportunidade para outros comprarem sacrifícios para serem oferecidos. E as pessoas já estavam comprando sacrifício para ser oferecido de qualquer maneira. Essas pessoas, elas iam ao templo e compravam esse sacrifício porque na lei, no Antigo Testamento, existia uma lei que dizia o seguinte: se uma família, na verdade, o pecado, se uma pessoa, ou qualquer pessoa comete um pecado, a lei diz, tem que morrer. E o que Deus então estabeleceu na lei? Ao invés daquela pessoa morrer, ela sacrificava e matava um animal em substituição à sua vida. Então, uma família separava um animal e oferecia aquele animal, o sacerdote, o cabeça daquele lar, o homem, o patriarca ali, o paizão, pegava aquele animal ali, chegava naquele templo, punha a mão ali sobre a cabeça daquele animal, orava ao Senhor e dizia: Deus, todos os pecados por nós cometidos, transfere aqui para esse animal. Aquele animal então recebia os pecados daquela família, e eles então sacrificavam
aquele cordeiro, aquele animal, como expiação, em substituição à família pelos seus pecados. Isso é o que a lei diz. Só que o povo, ao invés de oferecer o seu animal, e ao invés de oferecer um animal conforme a lei, sem mancha, puro, 1 ano de idade, perfeito, já estava oferecendo para ser sacrificado qualquer animal, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ou seja, o povo honra ao Senhor com os lábios, com as suas atitudes, sacrificando o animal, mas sem o coração estar envolvido, fazendo de qualquer maneira. Isso gera uma indignação em Jesus, porque ele chega lá e vê o povo vendendo os animais, e vê aquele comércio, aquele cambista. Tem pessoas que entram aqui no prédio, talvez vê uma livraria, talvez passa ali e vê uma pizzaria, vê uma pessoa vendendo um CD e acha que é exatamente isso que a Bíblia está dizendo aqui nesse texto. Como é que esse povo está vendendo essas coisas? A Bíblia não está falando aqui desse tipo de coisa, não. O povo estava vendendo no templo sacrifícios para ser oferecido para o perdão dos pecados. E quem entra no templo ali naquela hora? Jesus. Quem é Jesus? Ele é tido, quando vem ele é tido na palavra de Deus, olha para ele e diz: eis ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Ele é o sacrifício que Deus estabeleceu e Deus separou, para uma vez sendo sacrificado, recebendo o pecado de toda a humanidade sobre ele, ele morrendo no nosso lugar, sendo definitivamente o sacrifício para perdoar os nossos pecados. Está entendendo? Jesus, ele entra ali, ele fica indignado quando ele vê aquele comércio, aquele negócio e tal, e começa a dar um chega para lá naquela bagunça doida ali. E eu poderia aqui nessa mensagem discorrer em cima disso. Mas ao ler esse texto, talvez há uns 2 meses atrás, Deus ministrou tanto no meu coração por um outro lado. Um lado espiritual que esse texto aqui está dizendo, e é sobre isso que eu queria falar com você. O que Deus está falando aqui para mim? O que eu creio que Deus está falando aqui para nós? Eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida. Diz aqui nesse texto que Jesus, ele entra no templo. A palavra de Deus diz que Deus já não habita em prédios construídos por mãos humanas. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, acaso não sabeis que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Jesus Cristo, ele é o sacrifício definitivo, e ele é sacrificado naquela cruz, ele morre a morte que nós merecíamos morrer. Ali naquela cruz, ele paga o preço por todos os nossos pecados, ele derrama o sangue dele. Mas ao 3º dia, ele ressuscita dos mortos. Ele sobe até o Pai, assenta à direita do Deus Todo-Poderoso, e envia para a terra o Espírito Santo, e o Espírito Santo para habitar em nós. Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Diga assim: eu sou casa de Deus. Você foi potencialmente criado para Deus habitar em você. Deus tem um plano para a sua casa. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, e Deus quer colocar a sua vida em ordem, Deus quer alinhar a sua vida com o céu, Deus quer que você experimente um avivamento, mas a sua casa não pode ficar vazia. Você foi criado potencialmente para receber o Espírito Santo em você.
Tem gente que não entende porque tem um vazio doido na sua vida. Não entende porque tem tantas seduções com esse mundo, tantas coisas que parece que você busca e nunca está satisfeito. E eu estou te dizendo, você é uma casa, e esta casa precisa ser habitada, é uma casa criada para a habitação de Deus. E eu te pergunto, Deus está em você? Você já recebeu o Espírito Santo na sua vida? Porque se você quer colocar a sua casa em ordem, se você quer o avivamento na sua vida, se você quer um alinhamento com o céu, a primeira coisa que você tem que garantir é que sua casa não está vazia. A primeira coisa que você tem que garantir é que a pessoa mais importante para habitar na sua casa esteja dentro da casa. E sabe o que você lê nesse texto? Você lê aqui, Mateus capítulo 21, verso 12. Jesus entrou no templo. Jesus entrou na casa. Esse texto é um texto que mostra de uma reforma, de uma casa sendo colocada em ordem, de um alinhamento sendo estabelecido nessa hora. E esse alinhamento, essa reforma, esta obra, esta ordem na casa começa quando Jesus entra. Jesus já entrou? Você já recebeu Jesus? Você já abriu a porta? Sabe por que Jesus entrou? Porque a porta estava aberta. Tem pessoas que abrem a porta da sua vida para tudo. Tem pessoas que até entram neste prédio, mas não permitem que Jesus Cristo entre na sua vida. Você já abriu seu coração para Jesus? Tem pessoas que querem viver eternamente com Deus, que querem viver com Jesus na eternidade, mas não tem como viver na eternidade com Jesus se não viver aqui na terra com Jesus. Quando Jesus entra, Ele te sela. Quando Jesus entra, Ele te marca. Quando Jesus entra, Ele põe em você o conteúdo, que é Ele mesmo, que é a garantia de que quando morrer você vai viver com Ele para sempre. E Ele em você é aquele que opera tudo aquilo que você mais precisa. A cura da sua alma, o perdão dos seus pecados, a salvação está em Jesus. O nosso Deus, Ele deixou a sua grandeza para viver a nossa pequenez, mas para pegar a nossa pequenez e nos conduzir a viver uma vida de grandeza. Se você quer viver uma vida de avivamento, se você quer viver as grandezas de Deus, você precisa garantir que Jesus já entrou. Primeira coisa, a casa vazia se torna uma casa habitada. E não tem como Jesus entrar na casa e uma revolução não acontecer. Não tem como. Às vezes você está dizendo, Léo, esse ponto é fácil, passa para o outro. Vai logo, Léo, anda com o texto. Mas a questão é, será que Jesus já entrou? Porque quando Jesus entra, todo mundo percebe. Quando Jesus entra, uma revolução acontece. Não tem como você entregar sua vida para Jesus, deixar Ele entrar na sua vida e não experimentar uma revolução. A princípio até parece que é bagunça, mas na verdade Ele está colocando a casa em ordem. A princípio parece que é loucura, mas a realidade é que Jesus, quando Ele entra, Ele é notado. E eu pergunto para você, na sua casa as pessoas já sabem que Jesus está na sua vida? Não porque você diz, é perceptível. Na sua escola, as pessoas veem Jesus na sua vida. Na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho. Não tem como ter Jesus na sua vida e não experimentar uma revolução.
uma metamorfose acontece, uma transformação acontece. Exemplo, Neymar joga futebol, sabe jogar, ele sabe fazer uns 30 balõezinhos, ele sabe, né? Até mais, né, Band? Ele sabe jogar a bola aqui, parar atrás do pescoço. Ele sabe fazer isso. Ele sabe fazer um drible, ele sabe bater uma falta e colocar a bola lá. Você sabe? Se eu jogar a bola no seu pé e falar, vai lá. Se eu pedir para você bater uma falta, um escanteio que ele bate também muito bem, você dá conta de fazer um drible, de pôr a bola atrás do seu pescoço? Eu pergunto para você, e se o Neymar entrar dentro de você? E se o Neymar entrar em você, você dizer, Neymar, entre, e ele, entrar? E se o Neymar tomar seus pés se tornarem os pés do Neymar? E se a sua habilidade se tornar a habilidade do Neymar? Jesus entrou na sua vida? Porque como seria se Jesus dirigisse o carro para você? Se Jesus fosse fazer a sua prova? Se Jesus fosse lidar com o seu chefe? Se Jesus fosse namorar no seu lugar? Como seria? Quando Jesus entra, uma revolução acontece. Não tem como Jesus estar na nossa vida e ele não ser notado. Tem pessoas que até diz, entra Jesus, mas dão parte da sua vida. Tem porões fechados e portas trancadas, luz escura lá dentro, ausência de luz, né? Breu total. Ninguém pode entrar, nunca falou, nunca colocou diante de Deus, não deixou ele entrar e tratar todo o seu ser. Você quer que Deus coloque sua casa em ordem? Você quer experimentar um avivamento da parte de Deus? Você quer um alinhamento com Ele? Sua casa tem que ser habitada. Não é 50%, nem 70%, nem 99%, é 100% por Jesus Cristo. Aquele que te salva, aquele que te cura, aquele que te transforma, aquele que te sela para a eternidade, aquele que opera uma revolução na sua vida. Abra o seu coração e deixa Jesus governar, preencher as lacunas do seu ser, te completar. Amém? A segunda coisa que ele faz ao entrar nessa casa é expulsar, é tirar lá de dentro tudo que entrou que não deveria entrar. Ele expulsa. E eu achei muito interessante, eu estava lendo e eu li aqui, expulsa. Ele expulsou tudo, ele tirou. Tem gente que percebe que a sua vida entrou coisas que não deveria entrar e fica tratando com delicadeza. Ele expulsa, porque isso fala para mim o quê? Radicalidade. Nós temos que agir com radicalidade com aquilo que está dentro da nossa vida que não deveria entrar. A câmera podia dar um zoom aqui para mim? Eu vou, na verdade, o que eu faço, hein? O pessoal dali consegue acompanhar dali da câmera, não consegue? Então dá um zoom aqui, se for possível, porque esse vaso aqui representa a sua vida. E aqui, ó, no decorrer da sua vida, se você tem 20 anos, são 20 anos recebendo pedrada, lixos, que vão entrando na sua vida. Às vezes uma palavra que você recebe que diz para você, você não é ninguém, você não vai avançar, eu nem queria que você tivesse nascido, você não vai dar ninguém, quando tiver filho vai ser igual a você ou pior do que você, e joga lá dentro. E tem gente que fala sobre a sua sexualidade, e aquilo que não é o que Deus criou, aquilo que não é o que Deus planejou, e joga dentro de você e fala, é isso que você é, e você recebe lá dentro. E às vezes não é o que falam, mas é o que fazem com você, e joga lá dentro, às vezes um abuso.
Às vezes não é o que fizeram com você e nem o que você ouviu, mas é o que você falou. E a sua boca, que foi criada por Deus, é a palavra que criou o mundo, a palavra que é poderosa, e você está desonrando o Criador da fala, ao liberar tantas palavras malignas, e vai contaminando você. Às vezes aquilo que você assiste, aquilo que você vê, é um lixo que vai entrando dentro de você, uma imoralidade, uma pornografia, um filme terrível, mentiras, e a nossa vida vai acumulando esse tipo de coisa. Eu poderia falar uma lista aqui tão grande. Às vezes é uma prática religiosa que desagrada a Deus. Ali naquela hora ele foi contra a religiosidade e ele foi contra uma prática que não agradava, e tem gente que acha que não tem nada a ver consultar horóscopo, tem gente que acha que tem nada a ver a questão do signo, tem gente que acha que não tem nada a ver a idolatria. Os 10 mandamentos está escrito, eu não estou falando contra, eu estou falando aquilo que a palavra de Deus diz. Você pode pegar lá, ó, Êxodo 20, lê ele. Você pode pegar Levítico 19, verso 31. Você pode pegar Levítico 20, verso 6. Vamos pegar Levítico 20, verso 6? Você me desculpa aqui, porque às vezes a gente fala uma coisa e se a gente não embasar, não fica legal. Levítico 20, verso 6. Pois você pode aproveitar e olhar o 19, 31, mas eu vou ler o 26. Olha o que diz o 26. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos, e contra quem procurar médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do meu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos, pratiquem-nos, eu sou o Senhor que os santifica. E às vezes a gente vai colocando lixo, práticas na nossa vida, não deveria estar, e a nossa vida fica suja, a nossa vida fica impura, a gente não entende porque fede, a gente não entende porque dá mosca, e tem gente que está só aqui, ó, na oração, sai mosca, sai cheiro ruim, não sai, se sai volta, por quê? Porque o lixo está aqui dentro. Quando Jesus ele entra na casa, sabe o que ele faz? Ele identifica aquilo que está lá que não deveria estar e manda embora. Ele tira. Caiu aí, irmão? Desculpa. O que é que está na sua vida que não deveria estar? Deixa ele identificar e deixa ele tirar. Deixa ele identificar. Eu vejo uma grande transformação nessa casa aqui, ó. Eu sei que tem mais, mas eu me lembro de pegar um papel e uma caneta e começar a escrever tudo aquilo que estava nesta casa que não deveria estar. E depois de identificar tudo, a gente consegue identificar, sabe o que eu fiz? Eu me arrependi diante de Deus. Eu falei, Deus, me perdoa, Deus. Me perdoa. Perdoa por ter permitido entrar nessa casa aquilo que não era para entrar. Pedir perdão para o Senhor. O que é um arrependimento? É uma mudança na mente. E que gera uma mudança nas atitudes. E se eu pudesse voltar atrás, eu não teria visto aquilo que eu vi, não teria falado aquilo que eu falei, não teria feito aquilo que eu fiz. Por isso eu me arrependi. E ao arrepender, o que eu faço? Eu confesso e eu deixo. Então você identifica, você arrepende, você confessa e você deixa. E nisso você vai tirando da sua vida tudo que não tem que estar aí dentro. Tem gente que está querendo que Deus opere na sua vida, mas está cheio de sujeira. E ao você eliminar, tirar essa sujeira, Jesus ele expulsa tudo e ele permanece lá, operando uma obra lá. E estabelece lá, agora essa casa aqui não é mais casa impura, agora não é mais casa suja, eu declaro, eu expulso tudo aqui, eu declaro que é uma casa de pureza e é uma casa de oração.
Então você tira dessa casa e tira da sua vida tudo que não tem que estar. Tem gente que tira e deixa vazio, lembra? Jesus tem que estar lá. Ele quer te encher, quer preencher cada lugar. E quando ele preenche, não tem espaço para mais nada. Deixa ele te preencher. Identifique e tira da sua vida. Amém? Ele transforma essa casa numa casa habitada. E ele transforma a casa numa casa pura, pura. Ele tira tudo dessa casa que não poderia estar lá. Então você tem que dizer: Senhor, a minha casa é habitada pelo Senhor, entra. Em segundo lugar, você tem que dizer: Senhor, eu tiro aqui, tudo que não era para estar aqui, e eu peço, venha, preencha mesmo, Jesus, cada espaço dessas ações que não eram para estar aqui, e faz mesmo essa casa uma casa pura, amém? E ele continua, e depois de expulsar, ele estabelece, essa casa aqui, o que é? Casa de oração. É uma casa habitada, é uma casa pura, é uma casa de oração. E quando fala em oração, ele está falando aqui de quê? Ele está falando aqui de relacionamento com Deus. Pensa bem, sou amigo do Daniel, viajo com o Daniel, vou passar uma semana com ele. O Daniel vai dormir no mesmo quarto que eu. Nós vamos sentar todas as manhãs na mesma mesa para tomar café. Nós vamos entrar no mesmo carro e vamos fazer as ações juntos. Nós vamos voltar e vamos almoçar juntos. E depois nós vamos passear mais um tempo juntos. E depois nós vamos jantar juntos. E depois nós vamos entrar para o mesmo quarto e vamos dormir no mesmo quarto. Nós somos amigos. Eu estou passando uma semana com ele. Imagina eu passar essa semana com ele assim, boca fechada. Não falo nada. Não dou uma palavra. Não converso com ele, não conto, não compartilho. Agora imagina se eu estou do lado dele e eu só estou pedindo: ô Daniel, paga isso aqui para mim. Ô Daniel, pega ali para mim. Ô Daniel, faz isso aqui para mim. Ô Daniel, porra, você só pede. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Você passa 24 horas por dia com Deus. Se você é casa dele, ele está em você. Quando você acorda, ele está lá. Quando você vai tomar café, ele está lá com você. Quando você entra no carro, ele está lá. Quando você vai fazer a prova, ele está. Quando você vai cumprir um trabalho, uma tarefa, um desafio, ele está. Tem gente que, só estuda, o Enem está chegando, tem que estudar mesmo. Tem gente que tem um desafio no trabalho e só trabalha e não ora. Experimenta antes de fazer a sua prova e antes de estudar, orar. Experimenta antes de cumprir os seus desafios, orar. Martinho Lutero, ele dizia que quando ele estava muito ocupado, ele orava 4 horas por dia. E quando estava tudo normal, ele orava 3. Porque quando ele estava muito atarefado, ele sabia que ele dependia ainda mais de Deus. Porque oração é você simplesmente demonstrar sua dependência de Deus. Eu falo que é o dependenciômetro. Quem depende, ora. Quem não depende, não ora. A sua dependência de Deus é medida pelas suas orações. O próprio Jesus, ele disse em João 5, no capítulo 20, por ali, no verso 20, João 5, 20, ele fala: eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. E ele fala para nós em João 15, vocês não podem fazer nada de si mesmo. Só pode fazer se permanecer conectado em mim. Você gosta de comer goiaba? Não? Então você imagina a fruta que você gosta.
Imagina a fruta que você gosta. Vou falar da goiaba. Eu vi uma ali esses dias, vermelhinha, linda. Imagina, eu vi uma árvore, é um pé de goiaba, e eu falei, quero comer uma goiaba. Eu vou lá e corto o galho daquela goiabeira e ponho lá em cima da geladeira da minha casa. Falar, daqui a pouco eu vou comer uma goiaba aqui. O que você acha? Eu vou comer? Vai nascer goiaba? Por quê? Porque foi desconectada da fonte da vida. Jesus, ele disse, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se permanecer conectado em mim, não tem limite para você. Mas sem mim, não pode fazer nada. A oração, por isso ele disse, eu te transformo numa casa de oração. Porque a oração é você dependente de Deus. É você em conexão com Deus. É você relacionando com Deus. A oração não é você chegar diante dele com uma lista de petições. Você tem que pedir sim, tem gente que não pede, e por isso que não recebe. O problema não é nem também as orações que não foram respondidas, são tantas que nem foram feitas, você tem que pedir. Mas lembra, oração não é petição, não é você chegar com um caderno pronto, oração é relacionamento, a oração fala de dependência de Deus. Imagina essa questão, Daniel, ficar com ele calado ou ficar só pedindo. Agora, Deus não é o Daniel, Deus é pai. Então imagina um pai que tem um filho que só pede, que não conversa, que não gosta de estar junto. Quando ele te transforma numa casa de oração, é para você ser dependente dele, é para você relacionar com ele, é para você curtir ele, é para você conversar com ele, é para você conhecer o coração dele, porque na própria oração do Pai Nosso, fala para nós orarmos, Pai, que seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Deus, ele quer nos transformar numa casa de oração, e é por isso que eu gosto tanto daquele versículo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. É sempre em oração, continuamente em oração. Por quê? Porque Ele está em mim. Ela não é uma atividade da minha vida. Se você considerar a oração como uma atividade da sua vida, vai ser esse peso que às vezes você está enfrentando, vai ser uma dificuldade, não é algo externo, entenda isso, essa chave, a oração é algo interno. É uma casa de oração, é uma vida de oração. Eu ando em intimidade com Ele, eu acordo dando bom dia para Ele, eu não dou conta de comer um alimento sem falar, papai, obrigado pela sua provisão de sempre. Eu não dou conta de fazer uma atitude sem perguntar para Ele, é isso mesmo, Senhor, em espírito, o tempo todo, em relacionamento com Ele. E eu quero te dizer, Deus quer habitar em você, Deus quer purificar você, e Deus quer fazer de você uma casa de oração. Nós temos desafiado os nossos líderes a orar 1 hora por dia. Orar é tão pouco 1 hora por dia. Tão pouco. É muito pouco. Se você fala, meu Deus, 1 hora, Jesus, Ele que estabeleceu como mínimo. Ele virou para os discípulos dele e falou, vocês não podem vigiar nem 1 hora. Nenhuma, ele não falou nem 15 minutos, ele falou 1 hora, nem 1 hora. Nós temos ditos para orar 1 hora, para passar com Deus, investir pelo menos 1 hora. Agora eu fui fazer um caderno de oração, e ao colocar ali as necessidades, primeiro, ao adorar a Deus, agradecer a Deus, tantos motivos. Segundo, orar por mim. Jesus em João 17, ele ora por si, ele ora pelos seus discípulos e ele ora para os que iriam crer. Eu coloquei oração por mim, aí eu coloquei por mim, coloquei pela minha esposa, coloquei para meu filho, aí coloquei por alvos, aí tantas coisas que deu. Fui orar pelos meus discípulos, aí fui escrever o nome de todos eles, eu falei, meu Deus, eu preciso mais do que 2 horas e meia. Orar pelos que virão a crer, os seus alvos, aqueles que você quer alcançar, aqueles que você quer compartilhar de Jesus,
pelas necessidades das pessoas. Você está entendendo? Eu gostaria de ser um canal de Deus nessa noite para você ampliar, muito mais, multiplicar o seu tempo de oração, a sua vida de oração, não ser uma atividade, mas ser sua própria vida. E depois de fazer desta casa uma casa de oração, olha o que diz o texto aqui. Os cegos, verso 14, e os mancos aproximaram-se dele no templo. Quando Jesus está no templo, irmão, não tem como as pessoas não se aproximarem, os necessitados não se aproximarem. Quando Jesus está na sua vida, a sua vida que é abençoada, se torna uma vida que abençoa outros. E eles entraram lá, e sabe o que ele fez? Ele os curou. E diz que as pessoas que estavam à volta dele viram as coisas maravilhosas que ele fazia. Quando Jesus entra na sua vida e te purifica, e faz da sua casa uma casa de oração, ele também faz desta casa uma casa de poder. Ele faz dessa casa uma casa de milagres. Ele faz dessa casa que é abençoada uma casa que abençoa. Não tem como você receber, você ser abençoado e guardar só para você. Como pode? Deus te dá tanto, Ele te abençoa tanto, Ele te ensina tanto e você não compartilha. Sem falar que aquele que está em você não é qualquer um. O Espírito que habita em você é aquele que gerou o próprio Cristo no ventre de uma virgem. Ele é aquele que conduziu Jesus por toda a vida, operando sinais e maravilhas. Ele é aquele que ressuscitou mortos, que curou enfermos. O Espírito que está em você é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez ele assentar à direita do Deus Pai poderoso. O povo de Deus não tem se dado conta do poder que tem, pelo fato de ter Jesus operando na sua vida. Há um poder. Olha o que diz em João 14, verso 12. João 14, 12. Achou? Quem achou fala Vox. Quem não achou, CCM. João 14, 12. Disse Jesus: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Obras maiores. Olha o que diz em Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, acho que é o verso 17, Marcos 16, 17, vamos ler o verso 15, o 16 e o 17, Jesus disse, e lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É obra de Jesus, não tem como Jesus estar em você e você não pregar o evangelho, você não compartilhar. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Verso 17, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados.
Quando Jesus entra na casa, ele transforma a casa numa casa habitada. Fala, casa habitada. Ele transforma a casa numa casa pura. Fala, casa pura. Ele transforma a casa numa casa de oração. Fala, casa de oração. E ele transforma a casa numa casa de poder. Fala, casa de poder. É uma casa de milagres. É uma casa de bênção. As pessoas foram atraídas para ele. E o que ele fez? Os curou, abençoou. As pessoas são atraídas até você. As pessoas passam pela sua vida, seja na sua escola, seja no seu trabalho. Qual ação você tem tido? Lá em casa, eu não ponho um remédio sem antes não orar. É casa de poder ou não é? Impõe a mão sobre os enfermos, crendo, e inúmeras vezes testemunhos, curas. Por quê? Porque não sou eu que faço, é o Espírito de Deus que está em mim. Você precisa se apoderar, você precisa crer, você precisa entrar nessa dimensão e viver sabendo que o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos está em você. E Ele faz de você uma casa de poder, uma casa que abençoa, uma casa de milagres, uma casa de poder. Eu quero te encorajar a, no nome de Jesus, andar e operar estas mesmas ações que Jesus fazia. Aliás, como ele disse, obras maiores. Esta reforma não é uma reforma, esta casa em ordem, não apenas para a sua vida. Sabe o que nós temos dito? Que este local aqui é um local cheio do Espírito Santo. Nós estamos dizendo que este local aqui é um local que entra um impuro e sai puro. Este local aqui é um local de oração, de intimidade com Deus, de dependência de Deus. Este local aqui é um local de poder, e se você está aqui, está com dor, no nome de Jesus receba cura. Se você está aqui, está passando uma necessidade, no nome de Jesus receba aquele que supre todas as nossas necessidades, nele mesmo. Agora, sabe qual é a maior cura, a maior necessidade e o maior milagre que Jesus opera hoje? A própria salvação. É a salvação que Ele dá, é a cura que Ele dá, é a libertação que Ele dá, é o milagre que Ele faz de te tirar de uma vida cativa, presa, e te transformar e te possibilitar viver uma vida liberta. E nós carregamos na nossa boca a maior mensagem de poder da história. A mensagem que tira a pessoa do inferno e leva ela para o céu. Não somos nós que fazemos isso, mas é o Evangelho, e a fé nesse Evangelho opera a salvação. E eu pergunto, Jesus que está em você, e faz de você essa casa de poder, e te dá o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação naquele que crê, você tem usado esse poder? Você tem manifestado esse poder? Você tem levado esse poder às pessoas? É uma noite de colocar a casa em ordem. E você tem que sair daqui com uma decisão. Todas as pessoas à minha volta vão escutar o Evangelho que salva. Quando eu converti, eu procurei todos da minha casa para compartilhar o Evangelho. Todos. Por quê? Porque me tornei uma casa de poder. E carrego uma mensagem de poder. E as pessoas precisam ouvir essa mensagem. Todos no meu trabalho, na minha sala, todos, e não apenas na minha sala, como eu ia de sala em sala, ousadamente dizer: ei pessoal, tudo bem? Desculpa aqui interromper vocês, mas no intervalo, nós temos um grupo poderoso, que carrega uma mensagem poderosa, e eu quero dizer para vocês, esta mensagem é, e falava, e convidava o povo. Por quê? Porque Ele nos transforma numa casa de poder. Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer te alinhar nesse propósito, e não apenas fazer de você uma casa de poder, como ele continua dizendo aqui.
Mateus 22, no verso 15. As crianças gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Do verso 16, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Sabe o que Ele quer fazer de você? Uma casa de louvor. Ele quer fazer dessa casa uma casa que glorifica a Deus. Ele quer fazer da sua boca uma boca que a música que toma os seus lábios é a mesma música cantada nos céus. Uma música que diz santo, santo, santo. Aquela música que diz Hosana, Hosana, Hosana. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele quer restaurar esta casa no propósito original dela. Qual é o propósito original desta casa? Está escrito em Isaías 43, verso 7. Isaías 43, verso 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. A palavra de Deus diz que Deus nos criou para a sua glória. Tem um propósito na nossa vida. Eu não tenho dúvida que cada um tem um propósito específico, mas nós temos um propósito único, e esse propósito é glorificar a Deus. Tem tantos que têm vivido para a sua própria glória. Tem tantos que têm vivido e na verdade não têm posto um sorriso no rosto de Deus. Tem cortado o coração de Deus. E Deus, Ele te chama para viver uma vida para a glória dEle. Deus, Ele te chama para viver uma vida, uma casa, ser uma casa onde flui o perfeito louvor. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Diz assim: assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ele diz quer e ele diz qualquer. As ações ou as atividades podem ser ilimitadas, mas o propósito é o mesmo: glorificar a Deus. A sua vida, esta casa, potencialmente criada para a habitação de Deus, deve ser uma casa para a glória de Deus, que louva a Deus, que flui o louvor, que adora a Deus. Tem uma música que diz que a minha vida cante a Ti. Por quê? Porque seja comendo, seja bebendo, ou seja se vestindo, ou seja namorando, ou seja estudando, escolhendo uma profissão, fazendo uma prova, trabalhando, fechando um negócio, qualquer outra coisa, que a nossa vida glorifique a Deus, que cante a Deus. Deus quer colocar a casa em ordem, e esta casa deve ser uma casa de perfeito louvor. Não tem coisa melhor para a gente fazer nessa hora do que glorificar, adorar a Deus. E nós vamos ter aqui 2, 3 músicas, nem sei, nós temos tempo para isso, mas vai ser uma oportunidade para você se consagrar ao Senhor. Vai ser oportunidade para você dizer: Deus, faz isso mesmo, coloca essa casa em ordem. Começa entrando e toma cada parte da minha vida, toma, e perceba Ele. Não tem nada melhor do que perceber o Espírito Santo em você,
perceba Ele tomando as suas mãos, perceba Ele tomando os seus pés, perceba Ele tomando a sua vida, perceba Ele em você, perceba Ele ocupando os porões, preenchendo as lacunas, te enchendo completamente, perceba. Agora, essa casa habitada, faz dessa casa pura, e vai identificando a sujeira, e vai tirando, dá nome para ela, identifica, arrependa, confessa, renuncia, abandona, e se comprometa com o Senhor. Fala assim: olha, essa casa pura vai ser casa de oração, vai ser casa dependente, eu não vou dar um passo, eu não vou andar sem não perceber que o Senhor está agindo nessa direção, eu não vou falar aquilo que o Senhor não quer que eu fale, eu vou andar sintonizado, eu vou andar em oração, eu vou orar sem cessar, eu vou acordar e vou dizer bom dia, antes de comer eu vou orar, ao entrar no carro, ao pegar um ônibus eu vou orar antes de fazer uma prova, eu vou orar antes de trabalhar, eu vou orar o tempo todo, eu vou continuamente orar, mas eu também vou separar um tempo para oração, pois é casa de oração, e esse tempo, Senhor, vai ser mais de 1 hora, porque são tantas as necessidades, são tantos os clamores, e eu quero que a minha boca e os meus lábios se unam ao clamor dos anjos, eu quero que o clamor dos meus lábios se una ao coração do Senhor. Toma minha boca e faz uma boca, uma casa de oração, e mais do que de oração, Senhor, toma o meu ser e me usa como instrumento do seu poder, para curar enfermos, para ordenar que o demônio vá embora, para abençoar as pessoas, para liberar o evangelho da salvação, para conduzir pessoas para viverem eternamente com o Senhor. Oh Senhor, aquele que vier até mim, Senhor, eu não vou mandar ele embora com um simples Deus te abençoe, eu vou ser canal do Senhor, de atos de misericórdia e bondade com o povo. Senhor, eu quero ser essa casa de poder, Senhor, mais do que isso, Senhor, eu quero ser uma casa de louvor, Senhor, eu quero que a minha vida cante para o Senhor, eu quero te adorar, eu quero viver para a tua glória, e quero que assim seja a minha célula, que a minha célula seja cheia da tua presença, que a minha célula seja lugar de transformação, que aqueles que chegarem lá sejam revolucionados com a sua presença. Eu quero sim, Senhor, que eles vivam uma vida de intimidade, que eles sejam curados, que eles sejam salvos, e que a minha célula seja uma célula de perfeito louvor. Eu quero, Senhor, que essa casa, o Vox, seja tomada pela tua presença. Quero sim, Senhor, que este local seja habitado, acima de tudo, pelo Senhor. Quero sim, Senhor, que essa casa seja uma casa de revolução. Faz revolução, expulsa aquilo que não tem que estar aqui, tira das nossas vidas, nos transforma, Senhor. Seja um local de transformação, seja um local de pureza, seja um local de santidade, seja um local de poder, seja um local de oração, seja um local de perfeito louvor. Nessa hora, é hora de você responder, porque avivamento não é aquilo que eu recebo simplesmente, mas é a resposta que eu dou àquilo que eu recebo. Por isso você tem que dizer: Senhor, que a minha casa seja habitada por ti. Senhor, que esta casa seja uma casa pura, e eu me comprometo contigo em pureza. Senhor, que esta casa seja uma casa de oração, e eu me comprometo contigo em dependência, em relacionamento, em intimidade, em tempo contigo. Senhor, que esta casa seja uma casa de poder. Toma minha vida e manifesta o teu poder através de mim. Me usa, Deus, para salvação. Me usa, Deus, para proclamar o evangelho. Me usa, Deus, para curar enfermos, para expulsar demônios, para operar obras maiores. E, Senhor, faz dessa casa uma casa de perfeito louvor. Perfeito louvor. Perfeito louvor.